Olá, meu nome é Fabiana Pigão, eu sou mestre e graduada em Ciência da Computação pela UFMG, atualmente eu faço doutorado em Ciência da Informação pela UFMG, já trabalhei em 2 multinacionais com projetos e atualmente eu tenho uma empresa, eu presto consultoria em empresas, implantando gerenciamento de projetos, medições, qualidade, portfólio e também sou professora de diversos MBAs no Brasil e também de cursos em company. E eu estou aqui para apresentar para vocês a dinâmica do gerenciamento de projetos contada utilizando recursos de storytelling. Por que eu decidi apresentar este tema? Porque eu vejo que as pessoas hoje em dia, elas conhecem a respeito de alguns conceitos do gerenciamento de projetos, mas de forma fragmentada. As pessoas conhecem a respeito de cronograma, a respeito de escopo, a respeito de stakeholders, mas as pessoas muitas vezes elas têm dificuldade de integrar esses conceitos e o uso de ferramentas, de artefatos ao longo do gerenciamento de projetos, ao longo do ciclo de vida do gerenciamento de projetos e como que isso é feito de forma útil, de forma a nos ajudar a conduzir um projeto bem. Por isso é que eu decidi falar sobre a dinâmica do gerenciamento de projetos para vocês. Eu vou falar isso usando recursos de storytelling. Por quê? Porque foi desenvolvida na minha empresa, que é a PM Story, uma animação, que é a animação que conta a história da Fabig, que é uma gerente de projetos, que em 6 meses ela tem que entregar um projeto desafiador a pedido do presidente da empresa. Então, é uma história que conta o processo do gerenciamento de projetos de forma simples, de forma animada, de forma bem-humorada, de forma didática. Então nós vamos primeiro apresentar essa história e depois nós vamos retomar e mostrar como que ao longo do ciclo de vida do projeto as coisas foram acontecendo no que diz respeito ao gerenciamento de projetos. Muito bem, então nós vamos começar mostrando a animação. É uma animação de 12 minutos, foi uma animação cujo texto e a locução foi desenvolvida por mim e eu contratei uma empresa que fez os desenhos e fez a parte animada, a parte de som e tudo mais. Nós vamos mostrar 12 minutos agora de um projeto sendo executado, depois nós voltamos para discutir a respeito desse projeto. Olá, eu sou a Fabig e essa é a história de mais um projeto desafiador que eu tive que entregar. Tudo começou quando o presidente da minha empresa me chamou em sua sala e pediu que eu gerenciasse a entrega da nova filial de Viçosa em apenas 6 meses. Eu sabia que essa filial era indispensável para ele, pois um dos nossos clientes mais importantes só ia comprar nossa solução com a filial de Viçosa funcionando para serviço de manutenção e reposição de estoque. E esse cliente sozinho representava 15% do faturamento. Além disso, com a nova filial, o chefe queria vender para mais outros 3 clientes da região, ou seja, esse projeto era quente. Confesso que minha taxa de interesse nesse projeto era 0. Eu sou da área de TI, eu estava com 5 projetos em andamento e o chefe estava me dando um negócio nada a ver comigo para entregar em 6 meses. Então ele me disse que o Pedro, que cuidava disso antes, foi demitido porque não entregou nenhuma das 10 últimas filiais no prazo. Ele chegou a entregar a filial sem computador e acesso à internet, e a expectativa de aumento do faturamento e de clientes da empresa era grande, então sobrou para mim. Fui conversar com Lopes, o assessor pessoal do presidente. O chefe dizia que ele sabia tudo dos projetos anteriores, mas para mim ele está mais para presidente do Fofocation Center. Vai ter língua grande assim lá longe. O importante é que ele me deu detalhes que me ajudaram a me inteirar melhor. No caso de Viçosa, o terreno já era nosso e o financeiro ia cuidar do seguro. O fiscal também estava cuidando da parte dele. E o projeto contra incêndio era por conta do patrimônio. Com isso, o meu escopo era a parte de arquitetura, civil, decoração, hidráulica, climatização, elétrica, dados e voz. Eu também tinha que envolver o pessoal de RH para contratar o pessoal novo da filial, além da área de compras, que ia cuidar dos móveis e equipamentos.
Descobrir que os desenhos técnicos eram feitos na nossa empresa, pela equipe de projetos civis. A Charlotte era a arquiteta responsável, ela mandava nas coisas por lá. Ela fazia o desenho de arquitetura e decoração e tinha equipe para fazer os projetos hidráulico, de climatização, elétrico, dados e voz. A execução desses projetos sempre ficava com fornecedores externos que a Charlotte conhecia e escolhia. Fiquei sabendo que todos tinham serviço bom, material de qualidade e entrega no prazo combinado, o que é um milagre. Bom, a equipe estava ficando grande. Fizemos uma reunião para abrir o projeto oficialmente. O chefe foi bacana, me apresentou como gerente de projeto, disse que eu era a rainha da cocada preta. A modéstia me impediu de fazer qualquer comentário a respeito, e a Charlotte quase saiu da sala para ter um ataque de inveja, mas segurou as pontas. O chefe pediu para todo mundo colaborar, esclareceu os detalhes e principalmente o prazo de entrega. Eu deixei claro para ele que a minha parte era filial com os desenhos técnicos executados, os móveis comprados e o pessoal contratado, pronta para ser usada. A parte fiscal, seguro e incêndio estava fora do meu escopo, mas eu ia manter o pessoal informado. Detalhamos todos os principais requisitos que a filial tinha que atender. Cheguei à conclusão que esse chefe é mesmo um sem noção. Envolver a galera toda para entregar isso tudo em 6 meses e ainda teve a cara de pau de falar que é simples, basta ter foco. Durante a reunião, a equipe da Charlotte começou a resmungar. Para falar a verdade, eles não gostam de fazer projeto de filial, nunca cumpriram os prazos, sempre fizeram a gestão abdominal do tempo, empurram com a barriga mesmo. Isso acontece mais por causa da Charlotte, detalhista, coloca umas firulas desnecessárias, coisas para amenizar o ambiente frio do trabalho. O financeiro também costuma agarrar com o seguro do imóvel, diz que dá trabalho, mas alguma hora o seguro acaba saindo. Já os fornecedores que iam executar os serviços eram bacanas, segundo o que o Lopes disse, nunca tivemos grandes problemas. Os maiores problemas do passado foram culpa nossa, de escopo mal definido. Eles cobravam um preço, surgiam um monte de mudanças, eles cobravam por elas, os projetos atrasavam devido às mudanças e não por causa dos fornecedores. Foi bom saber disso. Afinal, temos que entender com quem estamos lidando no projeto. Quem é que está com a gente, quem, você sabe, pode nos comprometer. Conversamos mais um pouco, esclarecemos as restrições e premissas. Por fim, combinamos as grandes entregas que o projeto deveria ter. Depois de muita conversa, finalizamos a reunião. Saí correndo para detalhar escopo, cronograma, responsabilidades, riscos, comunicações e os outros detalhes do projeto. Isso ia dar trabalho. Pelo menos a Charlotte era organizada e guardava os contratos antigos com os fornecedores. Com isso, conseguimos estimar os prazos e custos dos serviços. O Lopes, que dava conta de tudo que acontecia, também ajudou a estimar os prazos dos trabalhos da equipe da Charlotte e das outras áreas, e ainda me ajudou a montar o cronograma. Depois de idas e voltas, o plano ficou pronto, mas até eu ter um documento consistente na mão, tive que conversar com muita gente para conciliar as datas das atividades, o que tinha que ser feito antes, o que podia ser feito em paralelo, acrescentar parte do escopo que faltava, validar com os envolvidos as principais comunicações que tinham que ser feitas, quem ia cuidar de quais riscos, era coisa demais. Mas no final, até que eu consegui fazer um plano todo coerente. Um plano na mão é motivo de muito orgulho para o gerente de um projeto.
Mas plano é plano, né? É futurologia, projeções para um futuro que, para qualquer projeto, é sempre incerto. Fizemos uma reunião de kickoff, tinha uma galera na sala. O chefe também estava ali, com pressa, achava aquilo uma bobagem, já que ele tinha reunido com a gente antes. Mas até que foi rápida. Repassei o escopo, o cronograma, ressaltei os principais marcos de entregas. Mostrei de novo as responsabilidades de cada um, os riscos e como a comunicação do projeto tinha que ser feita para garantir que tudo funcionasse. O marketing lembrou que nas 3 últimas filiais a identificação visual demorou demais e só ficou pronta depois da abertura das filiais. Tratamos de adiantar essa atividade no cronograma para prevenir esse atraso. Compras também lembrou do perigo de atraso da entrega dos móveis. Como isso dependia da Charlotte, ela tinha que ficar esperta para entregar logo o projeto de decoração. Por falar em decoração, ela começou a viajar nas firulas, mas o chefe cortou a onda dela, dizendo que o básico tinha que ser feito para ele não perder o negócio. O mais importante era a filial estar aberta e funcionando em 6 meses. E ainda falou que a gente tinha que aguentar essa pressão, que não podia nos acomodar. No final da reunião, todo mundo se comprometeu, a galera toda querendo mostrar serviço. A execução começou legal. Toda semana eu reunia com o pessoal para acompanhar o que foi feito na semana anterior, ver riscos, problemas, reavaliar cronograma e combinar as atividades da semana seguinte. Na terceira semana, um dos projetistas não apareceu na reunião de acompanhamento, nem deu satisfações. Eu liguei e ele disse que estava ocupado e que não tinha feito o desenho técnico. Perguntei uma nova previsão, a atividade dele era crítica e ia impactar o cronograma todo. Ele nem deu bola, disse que eu não era chefe dele, que ele iria dar satisfação para a Charlotte, que voltava de viagem só no final da semana. É duro, viu? O cara participa do kickoff, se compromete e agora vem azedar o projeto. Charlotte estava com o celular fora de área e na semana seguinte eu tinha que encontrar o chefe para a reunião de marco do projeto. Eu sabia que ia sobrar para mim, já estava irritada com isso. Sabe o que eu fiz? Fui ao boteco. Eu estava precisando de uma sessão de autocrítica e arrependimento. O gerente no boteco veio me atender com uma grande dose de bom humor. Meus colegas Finóquio, Farrá e Vargas também estavam lá e acabei chorando as pitangas com eles. Cheguei mais animada no dia seguinte. Tive uma conversa séria com o projetista. Mostrei toda a documentação e os impactos que o atraso dele causava. Mostrei que agora eu estava documentada com todos os controles do projeto. E se alguém fosse responsabilizado pelo atraso, esse alguém com certeza não seria eu. Ele entendeu e tratou de fazer o serviço. Com isso, a gente atrasou 3 dias úteis no prazo, mas ainda estava dentro da nossa margem. Sabe que esse contratempo foi até bom? A equipe da Charlotte ficou mais esperta, os desenhos técnicos ficaram bem completos e nenhuma solicitação de mudança tinha surgido ainda. E eu nem precisei levantar a voz, bastou usar bons argumentos. Até que o presidente veio com uma ideia nova. A sala de reuniões tinha que ficar fora da sala do gerente, independente. Ninguém fez nada antes de avaliar os impactos. No final, foram 7 dias úteis a mais e mais 10 mil do bolso. O presidente aprovou, então a gente revisou o plano e tocou o barco. 2 semanas antes da entrega, apresentei para o chefe as últimas informações de marco do projeto. As perspectivas eram boas, íamos conseguir entregar no prazo replanejado depois da mudança. A identificação visual e os móveis estavam sendo monitorados de perto. Ele acabou ligando para o marketing para providenciar o coquetel de inauguração. No coquetel, o presidente estava todo feliz com a diretoria do cliente. Elogiou a beleza da filial, a iluminação, as cores, os móveis, até o pastelzinho do buffet ele elogiou. Mas a entrega dentro do combinado ninguém vê. Trabalho de gerente de projetos é assim, as pessoas só percebem quando dá errado. Sabe o que eu fiz?
action to get myself away from this place. I said, yeah, what a concept. Muito bem. Agora vamos conversar um pouco a respeito da dinâmica do gerenciamento de projetos, usando como plano de fundo essa animação deste projeto que foi apresentado. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, todo projeto tem um ciclo de vida. Todo projeto tem início e tem fim. E no meio, nesse tempo que ocorre entre o início e o fim do projeto, coisas acontecem. Para simplificar e até para compreender melhor, a gente costuma dividir esse tempo entre o início e o fim do projeto em etapas ou fases, em pedaços menores. E esse conjunto de fases do projeto a gente chama de ciclo de vida. Todos os projetos, dependendo da área de conhecimento que esse projeto está tratando, tem projetos de mineração, tem projetos de geologia, tem projetos de sistemas, tem projetos de engenharia, eventos e assim por diante. Todo projeto ele vai ter um número, uma quantidade de fases e os nomes das fases bastante diferentes entre eles. Mas em linhas gerais, todo projeto ele passa por uma etapa de iniciação, depois uma etapa de planejamento, depois uma etapa de execução e por fim uma etapa de encerramento. Nós vamos apresentar aqui, começar a falar sobre as principais ações, os principais processos de gerenciamento de projetos que ocorrem dentro de cada uma dessas etapas. Então nós vamos começar com a etapa ou com a fase de iniciação do projeto. Na iniciação do projeto, é onde as informações a respeito do projeto elas ainda estão pouco maduras, né? A gente não tem ainda um domínio total sobre as informações do projeto e é um momento de começar a coletar essas informações, né? Mas o principal objetivo lá na iniciação, que a gente tem que sair e fazer bem feito, são duas atividades principais. A primeira dela é fazer o termo de abertura do projeto. A gente usa essa expressão formal, né, que é desenvolver o termo de abertura do projeto. E o que isso significa? Significa informar a todos os envolvidos que o projeto começou, o projeto nasceu. É como se fosse a certidão de nascimento do projeto. Começou o projeto e designar o gerente de projetos, aquele que vai ter autoridade para conduzir o projeto. É para isso que serve a abertura do projeto. A abertura do projeto ela pode ser feita de diversas formas. Tem pessoas que mandam um e-mail informando. Em algumas empresas com projetos menos complexos, uma equipe mais coesa. Tem empresas com projetos extremamente complexos, uma equipe grande, diversificada, que faz a abertura em vários eventos. Um evento para nivelamento de informação interna, um evento para nivelamento de informação externa, depois confecciona um documento formal, depois faz uma reunião com todos. Cada empresa e cada projeto tem uma necessidade diferente sobre a forma com que ele vai abrir o projeto. A dica é, independente da forma com que você escolha, abra o seu projeto de uma forma ou outra. Comunique a todos que o projeto está acontecendo, dê uma visão geral a respeito dos objetivos, das necessidades desse projeto e dos benefícios que ele vai gerar para a empresa. Designe nesse momento quem é o gerente de projetos. É para isso que serve a abertura do projeto. Lá na PM Story, a abertura do projeto ocorreu em 2 momentos. Um momento mais informal, quando a Fabig chegou na sala do presidente e ele falou das dores, falou dos objetivos e falou dos benefícios, do que ele buscava com essa nova filial. Ao mesmo tempo, ele chamou a Fabig e falou assim, você vai ser a gerente deste projeto. Ou seja, foi uma abertura informal, mas foi uma abertura. Depois, nós vamos conversar sobre isso, a Fabig começou a conversar com o Lopes e o Lopes ali, ele personificou as lições aprendidas dos outros projetos, né, para ela coletar informações a respeito até dos outros envolvidos e de outras informações. Ele era uma única pessoa, o fofoqueiro da empresa, mas
foi uma forma, né, metafórica que nós usamos para personificar as lições aprendidas do projeto ali. Depois que ela conversou com ele, ela amadureceu um pouquinho mais a respeito das informações do projeto, aí ela fez uma segunda reunião de abertura, que inclusive eles preencheram um canvas com a lógica global do projeto. Neste canvas, as 3 informações principais a respeito do projeto foram discutidas em alto nível. É como se fosse essa reunião até uma ponte entre a abertura e o início de planejamento. Ela já começou a especificar o escopo ali nessa reunião, apesar de formalmente ser uma reunião de abertura. Por quê? Porque o projeto, as necessidades do projeto pediram com que as coisas acontecessem dessa forma. Né? Naquele momento o gerente de projeto, que no caso é a Fabi, foi designado e o presidente deu autoridade a ela, aquela hora da brincadeira, né, que ele colocou uma coroinha em cima dela, falou que eu era a rainha da cocada preta, foi um simbolismo para designar que ele deu autoridade para ela aqui naquele momento. E as informações foram discutidas com um nível um pouquinho maior de detalhe, mas sem se aprofundar muito ainda. Então foi nesse momento que foi feita a abertura, no caso da PM Story, em 2 atos, vamos dizer assim. Mas como eu falei, a primeira dica é: faça a abertura e faça do jeito que melhor convir ao seu projeto. Muito bem, depois, e é uma outra ação importante feita ainda na fase de iniciação, é a identificação de todos os envolvidos, a identificação dos stakeholders. Os stakeholders são todos os envolvidos no projeto, são aquelas pessoas que podem, ou fatores, que podem influenciar o seu projeto ou serem influenciados pelo projeto de alguma forma, mas que você não tem muito controle sobre as ações desses stakeholders. Eles não estão diretamente ligados a você como membros da equipe, necessariamente, são externos essas pessoas ou esses fatores. Por isso é que, de certa forma, eles se tornam um pouco perigosos. Por quê? Porque se eles estão externos e eu não tenho controle sobre eles, podem surgir riscos a partir deles. Então é importante identificá-los e foi isso que a Fabi fez em conversa com o Lopes. É claro que os stakeholders eles podem ser identificados ao longo do ciclo de vida do projeto todo, até mais à frente. Mas é importante que a gente dedique esforços para tentar identificar o máximo possível o quanto antes. E não só identificar, se nós quisermos sofisticar, porque qual que é o objetivo da identificação de stakeholders? É obter coisas relevantes a respeito deles. Que coisas relevantes? Ora, tem muitos stakeholders que têm os requisitos do projeto, tem stakeholders que têm outras demais informações, tem stakeholders que a gente depende de coisas que eles têm que fazer, o nosso projeto depende de coisas deles. Agora, vai ter stakeholders com boa vontade, stakeholders com má vontade. Vai ter stakeholders que são mais importantes, vão influenciar mais o seu projeto, vai ter stakeholders que vão influenciar menos. Então, se a gente conseguir fazer uma análise um pouquinho mais sofisticada dos stakeholders para depois nós elaborarmos as ações para lidar com eles, para que inclusive essa lida com os stakeholders nos ajude a entregar um projeto melhor, é importante a gente dar uma analisada melhor sobre essas pessoas ou esses fatores. E este gráfico ele está mostrando justamente isso. Ele é dividido em 4 quadrantes, né? E nos quadrantes foram localizados os stakeholders que têm ou maior influência sobre o projeto ou menor influência sobre o projeto. No eixo Y do gráfico. No eixo X do gráfico, mostra aqueles que têm maior interesse, têm interesse positivo no projeto. E o interesse negativo no projeto, ou seja, aqueles que não querem, não têm interesse, nem querem que esse projeto aconteça, não é interessante para eles. Quando eu localizo os stakeholders nesse gráfico, eu consigo perceber quais são as pessoas que têm um alto poder de interferir no projeto, né, e um interesse positivo, ou seja, são os bons, aqueles que estão conosco no projeto.
Por outro lado, pega o exemplo da Charlotte, da equipe dela, por exemplo. Ela tinha um alto poder de influência no projeto, mas ela tinha um interesse negativo, eles não gostavam de fazer projeto de filial. Esses são perigosos, porque eu preciso deles, eles nos influenciam, mas eles não gostam do projeto, eles não gostariam de estar no projeto. Então eles têm que ser cuidados, né, com mais atenção, como foi feito pela Fabig. Inclusive isso gerou problemas no futuro, né, no desenvolvimento do projeto. Por outro lado, tem pessoas com baixa influência no projeto, né, baixo poder e baixa influência, mas tem interesse positivo. Esses nos apoiam, nos ajudam de alguma forma. Aqueles que têm baixa influência e o interesse negativo, eles podem não prejudicar tanto, como foi o cara do financeiro, que ele costumava atrasar para fazer as coisas dele, mas não interferia tanto no projeto. Então, o bom da identificação dos stakeholders e uma análise um pouquinho mais sofisticada é saber qual que é o esforço que eu tenho que dedicar a cada stakeholder durante o desenvolvimento do projeto. Para que isso? Para me ajudar a fazer uma entrega melhor no meu projeto, sem grandes interferências que vai me atrapalhar. Que a gente sabe que problema de projeto é igual mosquito, né? Você mata um, vem 20 para o enterro. Então, assim, problema vai surgir de tudo quanto é fonte. Se a gente puder minimizar os problemas, cuidando melhor dos stakeholders, melhor para a gente. Então essa análise mais sofisticada serve para isso. E então, só relembrando, eu estou falando ainda da etapa de iniciação do projeto. Nessa etapa de iniciação nós falamos da abertura e nós falamos da identificação do stakeholder, que são as duas principais atividades de iniciação do projeto. A partir daí, mostra a Fabig correndo para desenvolver o plano do projeto. A partir desse momento, ela tem mais insumos, ela tem um pouco mais de maturidade e informações a respeito do trabalho para poder detalhar melhor o que é que vai ser feito. E ela começa com o escopo, com a EAP. A EAP é um dos instrumentos principais de elaboração e comunicação do escopo do projeto. A EAP nada mais é do que uma estrutura hierárquica que mostra a decomposição de entregas do projeto. A entrega principal é a filial de Viçosa, inclusive ela está sendo exibida, né, no superior em azul mais forte, é a filial de Viçosa, mas é uma entrega muito grande. Aí a gente pode desmembrar essa entrega em entregas menores e cada entrega desmembrada também vai desmembrando e assim por diante, até chegar a um ponto de que eu me sinto já confortável com esse desmembramento e cada pacotinho de trabalho, que é o nome que a gente fala, né, que são as entregas de nível mais baixo aí nesse desmembramento, e para cada pacote de trabalho eu já me sinto confortável para estimar quem é que vai fazer, estimar quanto tempo que demora. E é muito bom a gente fazer a EAP, primeiro que ela é uma ferramenta de comunicação poderosa, todo mundo entende a EAP. E na EAP, todo e apenas o escopo que vai ser feito do projeto está ali, nada mais, nada menos. Então ela é um bom instrumento de comunicação do escopo, de garantia de comprometimento das pessoas, de validação sobre tudo o que vai ser feito e de decomposição em partes menores sobre o que vai ser feito. Normalmente, durante o planejamento do projeto, o escopo é uma das primeiras coisas que a gente faz, porque se eu não souber o que eu vou fazer para atender aos requisitos, que a gente já levantou inclusive lá na abertura, os requisitos, os detalhes das necessidades do presidente em relação à filial, né? Aqui eu já estou determinando as entregas, o que eu vou fazer para atender aqueles requisitos. Se eu não souber disso, como é que eu elaboro um cronograma, como é que eu designo pessoas para executar as atividades, como é que eu faço o resto? Se eu não tenho escopo, eu não tenho nada. Então a gente começa com o escopo. E no caso da PM Story, vocês vão ver que o plano é um plano simplificado, mas pelo menos contém os principais ingredientes que todo plano de projeto tem que ter, tá certo? Começamos com o escopo, que foi representado aí através da EAP, depois a gente passa para o cronograma. Aqui nós estamos mostrando apenas o cronograma macro, que é os principais marcos do projeto, os principais pontos de controle do projeto, com suas datas de início e término. É claro que a Fabig ela elaborou um cronograma bastante detalhado, com todas as atividades que têm que serem executadas
para produzir as entregas do escopo. Então esse link é importante. O cronograma tem ações, atividades que são executadas para construir o escopo. E essas ações, elas têm que estar numa determinada ordem, ou seja, existe uma relação de precedência entre elas. Para cada atividade, tem que existir uma previsão, uma estimativa de prazos, de quanto tempo, né, ou quanto esforço que essas atividades vão tomar. Eu tenho que designar pessoa ou pessoas para executar essa atividade, então eu tenho que fazer essas atribuições. Eu tenho que colocar essas atividades dentro de um calendário para saber em que datas que elas serão executadas, a partir da duração, né, da estimativa de tempo, a partir das pessoas com as suas respectivas disponibilidades, eu coloco no calendário. Por quê? Porque eu tenho dias que são não úteis, eu tenho períodos de folga e assim por diante. A partir daí sai um cronograma. Então o cronograma, ele é fortemente baseado na EAP, mas contém atividades para fazer aquelas entregas da EAP, com os seus respectivos responsáveis. Por falar em responsáveis, um outro elemento do plano do projeto é a formalização da equipe. A equipe são aquelas pessoas, né, que se reportam ao gerente do projeto no contexto do projeto. Não estou falando que precisa de ser dentro da organização, hierarquicamente, né, abaixo do gerente de projetos. Inclusive, esse nem foi o caso lá da Fabig. No caso da Fabig, ela era um recurso da TI e tinha pessoas de outras áreas que no contexto do projeto tinham que se reportar a ela, mas não estavam ligados hierarquicamente a ela. E o projeto, numa estrutura daquele tipo, né, numa organização daquele tipo, é comum haver essas coisas, mas nem por isso a equipe não pode deixar de se reportar à Fabig para as atividades do projeto. E cada um tem as suas responsabilidades para com o projeto, isso tem que ficar claro. Então, no plano do projeto, a equipe, que são a designação das pessoas com as suas funções e responsabilidades, tem que estar claro para todo mundo, porque todo mundo tem que se comprometer com essas funções. Então, é mais um elemento do plano do projeto. Um outro elemento do plano do projeto é uma formalização dos stakeholders, que nós já até, né, dos stakeholders, equipe, de todos os envolvidos, né, que nós já até falamos isso lá na iniciação, mas aqui já é as informações mais de contato a respeito dessas pessoas que tem que ter no plano do projeto. Para que isso? Para quando nós definirmos as principais informações que têm que ser comunicadas a respeito do projeto, nós sabemos para que contatos que nós vamos usar. O plano de comunicações é relevante porque assim, o gerente de projetos, a gente sabe disso, ele gasta muito tempo comunicando. Ele comunica de tudo, desde miudezas, coisas pequenas, até coisas mais formais que têm que ser devidamente planejadas e todos têm que saber e ter a expectativa de quando tal informação vai ser gerada, por quem a tal momento, que são informações que todo mundo precisa de informação no projeto. Nem que seja a data que o cara já está pronto para começar determinada atividade, ou que algum insumo está pronto que vai servir para aquela atividade, são diversas informações. No plano de comunicações, a gente tem que colocar essas informações que são as mais relevantes no projeto. Quais são as informações mais relevantes? De quem que sai essa informação? Quem é o responsável por ela? Para quem que vai? Com que frequência? É uma vez só? É semanalmente? E de que forma que essa informação está sendo comunicada? É um telefonema? É um e-mail? É um encontro formal? É uma reunião? Tem que gerar ato? Então essas coisas têm que estar esclarecidas. Especialmente que não é só o gerente do projeto responsável por prover informações. São várias pessoas, stakeholders, equipe, todo mundo. E são informações que outros vão precisar para realizar suas atividades. Então tem que estar combinado quais informações vão ser transmitidas, em que momento, de que forma. E todos têm que estar cientes disso em momento de planejamento. Então esse é mais um item do planejamento do projeto. E um outro item super relevante é o planejamento dos riscos. Os riscos são as incertezas do projeto. São aquelas coisas que podem ou não acontecer no projeto. Se acontecer, elas podem trazer um impacto positivo ou negativo. Normalmente, nós costumamos lidar mais com riscos negativos. E esses riscos negativos a gente costuma chamar de ameaças. Então, quando a gente fala das ameaças ao projeto, na verdade são as incertezas. São coisas que a gente não sabe se vai acontecer. Tem coisas que têm até maior probabilidade de acontecer do que outras, mas a gente não sabe com 100% de certeza se elas vão acontecer.
se elas acontecerem, elas trazem um impacto negativo no projeto. A gente não quer isso. Então, por que a gente faz um levantamento de riscos em termos de planejamento? Para tentar prever, pelo menos os principais, as maiores ameaças, as com maior probabilidade ou com maior impacto, prever essas e tentar agir proativamente. Né? O que eu posso fazer para minimizar esses riscos? Ou não consigo fazer nada para minimizar, mas vamos nos preparar caso ele ocorra, já com ações já planejadas? É para isso, grosso modo, né, que serve o planejamento de riscos. O objetivo dessa apresentação aqui não é se aprofundar em nenhum item, é falar em linhas gerais mesmo. Porque cada item individual que compõe o plano do projeto, ele tem que estar consistente com os demais itens. O meu cronograma, ele tem que refletir o escopo. Se eu estou fazendo um plano de comunicações que envolve reuniões, por exemplo, essas reuniões têm que estar contempladas no cronograma, porque isso gasta tempo, isso tem pessoas envolvidas. Se eu determinei alguma ação para minimizar um risco, é uma ação planejada. Se está planejada, eu tenho que planejar lá no cronograma. Por isso é que se chama plano integrado. As pessoas não compreendem o que é plano integrado. Já cansei de ir para o mercado e ver planos totalmente inconsistentes. Além disso, o meu cronograma tem que atender às restrições do projeto. O que é restrição? É uma imposição do projeto. É uma coisa que o projeto tem que atender e que o gerente do projeto ele tem que cuidar do planejamento do mesmo para atender aquela restrição. Uma restrição deste projeto era acabar em 6 meses. Então ela teve que fazer de tudo no cronograma para garantir que essa restrição fosse atendida. Então isso é o plano integrado do projeto. Então essa é uma dica relevante. Verifique a consistência do seu plano. Se todos os itens do seu plano, se eles estão conversando na mesma linguagem. Acabou o plano, a gente vai para a execução, mas antes da execução tem uma etapa muito importante. Foi uma outra reunião. É uma reunião até com as mesmas pessoas, mas é uma reunião com outro propósito. A primeira reunião que nós falamos foi a reunião de abertura do projeto. Essa reunião ela se chama reunião de kick-off do projeto. No kick-off do projeto, que é feito entre o planejamento pronto e a execução, o objetivo dela é repassar o plano com todos os envolvidos, para mostrar as atividades, para tirar dúvidas, para esclarecer estimativas que foram feitas, para levantar mais algum risco que precisou ser levantado. Isso aconteceu lá no kickoff da FABIG, tá certo? E obter o comprometimento de todos. Aí a chance das pessoas observarem, analisarem, questionarem, criticarem, mudarem o plano do projeto e se comprometerem com ele porque elas participaram da elaboração desse plano. O principal benefício do kickoff é esse, é o comprometimento. A gente tenta garantir que se a equipe teve essa oportunidade de participar, etc., e se comprometer, né, a gente espera que ela cumpra, né, com essas atividades no futuro. Isso até não aconteceu lá no vídeo da PM Story, que a gente teve uma pessoa que, mesmo estando na reunião de comprometimento, ele não se comprometeu, né, depois ele até atrasou. Mas enfim, o objetivo do kickoff é isso, é garantir, é trazer a equipe junto pra gente. É diferente da reunião de abertura, que era apresentar o projeto, né? O projeto nasceu e designar o gerente do projeto. Dica: cada ação gerencial no projeto, a gente tem que ver o propósito dela. Cada artefato que a gente constrói, cada reunião que a gente faz, ela tem que ter um propósito muito claro a respeito da importância daquilo para garantir uma boa condução do projeto. Cada uma tem uma importância diferente. Então, coloquem isso em mente quando você estiver fazendo seus projetos. Seja você um gerente de projetos ou seja você um membro de equipe, ok? Então, essa foi o kickoff. Muito bem. Depois do kickoff, nós temos a execução do projeto. A execução do projeto é onde a equipe que vai construir o produto ou aquelas entregas parciais, né, que ao todo vão compor o produto, eles começam a trabalhar. Eles estão lá carregando o piano. Qual que é a função do gerente de projetos nesse momento? Acompanhar, resolver problemas, comunicar, gerenciar a equipe. É bom fazer uma observação agora, porque a FABIG ali, o único e importante, é bom frisar, né, papel que ela fez ali naquele projeto,
foi a gestão do projeto. Ela não colocou um dedo em nenhuma atividade para a construção do produto filial, para ter o produto filial pronto. Ela geriu o projeto. Ela não contratou ninguém, ela não pegou móvel, ela não fez desenho técnico, ela não construiu, ela não fez nada, ela fez a gestão. Mas sem a Fabig, talvez não saísse nos 6 meses, dentro do prazo, dentro da qualidade, etc. Mas pode ter empresas, especialmente empresas pequenas, que eu vou ter uma única pessoa que vai exercer diversos papéis. Ela vai ser o gestor do projeto, mas ela vai carregar o piano também. Só deixar isso claro que isso pode acontecer, não tem problema. E isso acontece muito. Inclusive pode acontecer também do cara ser só gerente de projeto, mas ele não vai ter só um projeto para gerenciar, ele vai ter vários. Ok, o importante é a gente saber distinguir os papéis, tá certo? A Fabig, nesse momento, então, que neste caso desse projeto ela estava apenas com a função de gerente do projeto, ela ficou ali verificando, questionando, resolvendo problema, que problema, como eu falei, aparece de tudo quanto é lado. Resolvendo problema, teve um problema do cara que não participou de uma reunião, ela foi correr atrás dele, ele falou, não vou fazer e tal, ela teve que monitorar o projeto. Então, durante a etapa, a fase de execução do projeto, o gerente de projetos, ele gerencia a equipe, ele comunica e tal, mas ele faz atividades de monitoramento. Tá certo? O tempo todo. Pode ser um monitoramento miúdo ou pode ter eventos de monitoramento mais formais. E aí, no caso da PM Story, nós tivemos 2 eventos mais formais de monitoramento. O primeiro evento, que eram as reuniões semanais de acompanhamento de atividades, foi feito junto com a equipe. Nessas reuniões junto com a equipe, ela tratava de miudezas, de detalhes do projeto. Atividades que foram feitas, que não foram feitas, em que momento, se atrasou, se não atrasou, verificava se tinha mais algum risco, se eu podia fechar algum risco que não precisava mais e assim por diante. Essa é uma reunião de cuidar do projeto mais atentamente, junto à equipe e com uma maior frequência. Caso surja um problema no projeto neste momento de uma reunião, esse problema não é propagado para depois. Por isso que essas reuniões de acompanhamento mais frequente, elas são boas, elas são importantes para minimizar que problemas cresçam e para cuidar mais ativamente do projeto nos detalhes. Puxa, eu sei, a gente sabe que são muitos detalhes, mas quando a gente pega os detalhes e divide por semanas, por exemplo, pode ter projetos que pode ter uma frequência diferente das semanas. Mas quando a gente faz isso, a gente reduz para aquele escopo de tempo o tratamento dos detalhes. Então esse é o monitoramento mais miúdo do projeto. Tem um outro monitoramento que foi feito pela Fabig, que era o acompanhamento de marcos. Esse acompanhamento foi feito pela Fabig junto com o presidente da empresa. Esse tipo de acompanhamento, ora gente, ele é o cliente da empresa. Ele não quer saber se fulaninho atrasou, se fulaninho ficou doente, se uma atividade demorou mais ou menos. O que ele quer saber nos marcos do projeto? O que já foi entregue? O que ainda falta? Qual que é a previsão de término? E os principais riscos que ele pode ajudar a tratar ou minimizar, por exemplo, que ele possa interferir. A Fabig não deixou isso claro lá na PM Story, mas nesse vídeo também poderia colocar os custos já incorridos e os custos da próxima etapa, por exemplo, caso ajudasse isso no planejamento do fluxo de caixa. Mas enfim, em linhas gerais, o planejamento dos marcos, um acompanhamento dos marcos, perdão, ele é feito com informações diferentes, com informações de mais alto nível. Por quê? Porque o público é diferente. Porque agora eu estou falando com o cliente, no caso ali é o cliente que é o presidente da empresa, que também é o patrocinador. Então as informações são outras. Então o monitoramento do projeto, ele pode se dar de diversas formas. O que a gente tem que pensar? Qual que é o público? E 2, qual que é a utilidade desse monitoramento? Para que serve? E 3, quais são as informações relevantes? Independente de qual forma, qual relatório que você use para fazer isso, ok? Então, durante a execução, além do gerenciamento corriqueiro, de probleminha, de comunicar, tem esses monitoramentos. Tem uma outra coisa que ocorre normalmente durante a execução do projeto, que são solicitações de mudança. E no caso da PM Story, houve a solicitação de mudança em relação à sala de reuniões.
né, e a sala do gerente, a sala de reuniões tinha que ser separada e antes era junta, ou seja, era algo diferente que tinha sido feito anteriormente nos requisitos. Qual que é a dinâmica de tratar uma mudança no projeto depois que o plano está pronto, depois que o plano está aprovado e comprometido por todos? Receba a demanda de mudança. Vê o porquê da mudança e analise primeiro os impactos dessa mudança. Se você não consegue analisar sozinho, peça ajuda. Pode ter um comitê, pode ter mais uma pessoa. O importante é que essa mudança seja analisada em relação aos impactos que ela vai gerar, em termos de prazos, em termos de custos, em termos de escopo. E essa mudança, esses impactos, eles têm que ser informados aos envolvidos. No caso da PM Story, a mudança veio do patrocinador, que é o cliente, mas também o sponsor do projeto, é quem está designando dinheiro para o projeto, é quem tinha maior restrição a respeito de prazo do projeto. Então, neste caso, ela analisou a mudança e ela pediu a aprovação dele em relação à mudança. E apenas ele, que era o grande impactado pela mudança. Depois que ele aprovou, um novo plano foi feito e o projeto continuou de acordo com este novo plano. Então, solicitação de mudança também é uma atividade de monitoramento do projeto, ela deve ser tratada em linhas gerais com iniciativas de análise, reporte, comunicação de impactos e depois, dependendo da resposta positiva ou negativa, no caso de resposta positiva, um novo plano tem que ser feito, tá certo? Então, isso é o que é feito durante a execução. Acompanhamento, monitoramentos diversos, tratamento de solicitações de mudança. Em linhas gerais, tá certo? Parte do escopo pode ser entregue e aceito formalmente, a questão de garantia da qualidade, mas isso não foi explícito lá no vídeo da PM Story. Acabou a execução, nós vamos para a etapa de encerramento. No encerramento, o produto tem que ser entregue formalmente, o aceite tem que ser obtido formalmente. Mas além disso, isso não foi mostrado na PM Story, mas é relevante comentar, os documentos gerados pelo projeto, eles têm que ser devidamente organizados e armazenados para a gente obter esses documentos no futuro, para efeitos de lições aprendidas, informações históricas. Outra coisa importante é formalizar as lições aprendidas, tudo que deu certo, que pode ser repetido, e o que não deu certo, que é melhor evitar nos próximos projetos. É, assim, natural que lições aprendidas a gente capture ao longo do projeto inteiro. Mas normalmente é na finalização, no encerramento do projeto, que a gente formaliza essas lições aprendidas e divulga. Às vezes tem uma reunião para complementar coisas do tipo. É nesse momento que a gente libera os recursos, que a gente agradece, tá certo? Então são as atividades principais: organizar a documentação, guardar, liberar os recursos, fazer lições aprendidas, entregar o projeto, obter o aceite. Normalmente é isso que é feito no encerramento do projeto. Muito bem, antes de finalizarmos, tem um outro assunto relevante que acho que cabe aqui nessa apresentação, que é o conceito de sucesso de projeto. O que é um projeto de sucesso? Ora, esse conceito é muito controverso. Eu já pesquisei na bibliografia, tem mais de 10 conceitos diferentes, de 10 autores diferentes que falam sobre formas diferentes de caracterizar um projeto de sucesso. Tem gente que, a maior parte das vezes, associa muito o sucesso de um projeto com a entrega no prazo, com a entrega no orçamento, com a entrega do escopo, com a entrega com qualidade. Se eu fosse resumir em poucas palavras o que seria um projeto de sucesso, seria aquele que entregou o escopo, que atende às necessidades e requisitos do cliente dentro de um grau de qualidade que o satisfaça, dentro do orçamento, dentro dos prazos combinados, e que também atenda aos objetivos estratégicos da organização, para o qual o projeto está sendo implementado. Em linhas gerais, um conceito de sucesso bem resumido seria esse. Mas na dúvida, qual que é a minha dica? A minha penúltima dica seria o seguinte: lá no início do projeto e depois durante o planejamento e depois a cada interação com o cliente, pergunte a ele ou pergunte aos envolvidos mais importantes qual que é o seu conceito de sucesso deste projeto. Anote, formalize e persiga este sucesso que foi combinado entre as partes.
e confirme se o conceito de sucesso prevalece a cada mudança, a cada marco do projeto. Então essa é a minha penúltima dica, uma dica importante, porque projeto bom é projeto que termina com sucesso. E a minha última dica é uma dica que eu tenho aprendido ao longo do meu curso de doutorado. Eu estou estudando ciência da informação e eu aprendi a dar o olhar da informação para todas as coisas. E um dos principais autores que fala sobre isso, tem vários, né? Um dos que eu gosto muito é o Peter Drucker, que ele ensina pra gente que quando a gente está realizando nossas tarefas, né, o importante é a gente ter a consciência da tarefa que a gente está realizando e de qual que é a informação que eu preciso para realizar bem essa tarefa. E o que essa atividade que eu estou executando, quais são as informações que ela gera e a quem eu devo essas informações. Quando a gente dá esse olhar da informação para tudo que a gente faz, independente se é projeto ou não, a gente está mudando o mundo, mudando um pouco o nosso modelo mental para realizar nossas coisas do nosso dia a dia. E quando a gente dá esse olhar, a gente executa bem melhor as coisas, né, que a gente tem que executar e gera resultados melhores. Então essa é a minha última dica, que seria a respeito de dar o olhar da informação para tudo que a gente faz. De onde que eu preciso, o que eu preciso, de onde que eu preciso, né, como que eu vou fazer para obter e o que eu gero, para quem que eu devo, como que eu posso armazenar isso para uso melhor no futuro. As coisas começam a funcionar bem melhores. Muito bem, com isso eu finalizo essa apresentação. O meu propósito foi apresentar a dinâmica do gerenciamento de projetos, os principais processos do gerenciamento de projetos ao longo do seu ciclo de vida. Fiz isso usando a PM Story. Essa animação ela está disponível no site www.pmstory.com.br. Também tem um e-book que está lá no site, vocês podem baixar, é gratuito, basta um cadastro de e-mail e todas as imagens que foram mostradas nessa apresentação aqui, tudo que eu falei também está explicadinho lá no e-book. Sugiro fortemente que vocês baixem, façam bom proveito e eu me despeço aqui, foi um prazer estar com vocês e até a próxima.